As irmãs ficaram em silêncio enquanto andavam com a van pelas ruas escuras da cidade, rumo ao cemitério que ficava a poucos quarteirões do posto de gasolina. As vozes no rádio continuavam trocando informações sobre o movimento das viaturas e as ocorrências que iam surgindo na madrugada, sem voltar a falar do IML para impaciência de Theodora. Eles estão calados agora. Não estão falando nada. Deixaram a Raoni esfriar na gaveta do Instituto Médico Legal. Não acham que é uma armadilha para colocar as mãos em você? Como é, Jéssica? A gente tá 5 passos na frente dessa turma aí. Eles nem sonham que eu preciso entrar no IML. Não faz o menor sentido eu voltar para ver o corpo de alguém que eles acham que matei. Acham, Theodora? Você matou mesmo. Com o negócio da corregedoria, eu não sou especialista. Mas você é a suspeita número 1. Eu tô aqui para ajudar. Mas eu não queria ser presa por tirar a vida dessa gente. Precisamos descobrir logo o que é que essa chave abre e colocar a mão na nossa grana. Fica fria, maninha. O que é seu tá guardado. Você vai receber a sua parte, eu garanto. Vou entregar com as minhas próprias mãos o seu presentinho final. Se quiser vir mostrar pra mamãe, posso até providenciar. Theodora apoiou o cotovelo no batente da porta que estava com o vidro aberto e soltou mais uma baforada enquanto Jéssica se empertigava no banco de motorista, passando as marchas com raiva e acelerando. A caçula ergueu o queixo na direção da irmã, já inquirindo. Minha parte? Minha metade, você quis dizer? Para de ser gananciosa, Jéssica. Sua parte vai te deixar com as costas tortas de tanto peso que vai carregar e vai ficar enterrada debaixo de tudo que você merece. Não quer a grana para tentar outra versão da Iboga 7? Não me disse que queria esse dinheiro para conseguir ver os dois de novo? Vou te ajudar, disse Theodora, dando outra tragada e soltando a fumaça em seguida. E fica satisfeita com o que eu tô te oferecendo, porque nesse mundo da narcóticos você pode acabar sem nada ou debaixo da terra. Debaixo da terra todo mundo chega um dia, irmã. Olha onde a gente veio parar. Aqui é a casa de todos eles, a necrópole. Necrópole! Olha só, você falando bonitinho! Tá lendo o que ultimamente? Eu me formei em Química e Farmácia, Theodora. A jagunça aqui é você. Eu sempre me virei sem você. Nunca pude contar contigo, nem com ninguém. Você só me pôs pra baixo a vida toda. E essa noite eu só cansei. Theodora segurou o queixo de Jéssica e ergueu sua cabeça quando o carro freou em frente ao portão. Jogou o facho de luz da lanterna do carro para dentro do cemitério, chamando a atenção do vigia, e voltou a olhar para a irmã. Tá toda corajosa agora. Tá andando muito comigo. Tô gostando de ver. Mas quem salvou seu rabo dizendo que você não estava na direção? Hã? Quem era amiga dos peritos e alterou todo o laudo da cagada que você fez? Chega, Theodora. Para! Você foi pra lama e foi encarcerada na pior prisão que existe, Jéssica. A da culpa e do remorso. Você sabe que foi você que matou eles dois. Não tenho mais medo de você, Theodora. Cansei de viver com medo de você. Criei essa casca grossa de propósito, maninha. Quanto mais longe você ficar de mim, melhor pra você, sua ingrata. Você é igual a todas elas. A mamãe, a Raoni, a Marília. Quando precisam que o serviço sujo seja feito, me procuram, cheias de biscoitinhos e boas tardes. Só que hoje foi você que precisou de mim. Foi você que me procurou. A gente entrou nesse mundo juntas e só vamos sair juntas. Tá bom, Jéssica? Não muda de assunto. E você não pode dar mole pro que você vai ver aí dentro. Eles são muitos e vão querer te afundar aqui no mundo deles. Alertou Jéssica. Uma ameaça da Jequinha? Acha que sem você eu não resolvo esse caso, esse mistério? Você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer por dinheiro. Já te falei pra não me chamar de Jequinha, principalmente aqui. Tudo que você sente, cada palavra raivosa que você solta, eles sentem o cheiro, Theodora. Eles vão sentir o meu cheiro, confirmou Jéssica com um aceno de cabeça. Mas o seu perfume vai ser como abrir as portas de uma doceria. Eles vão vir loucos por tudo que você sente. Eles quem? Já falei, os obsessores. Gente viciada em cigarro vai querer fumar através de você, dos seus lábios. Gente que ainda quer vingança vai querer usar a sua fúria, entrar no seu sangue e ter o controle dos seus músculos. Eles vão querer você inteira, Theodora. Você se gaba de tudo que é capaz de fazer para pôr a mão naquela fortuna. Então se prepara. Porque com essa sua ganância desmedida, quem está aí deitado estava na beirinha. Jéssica baixou o tom de voz e juntou as pontas dos dedos.
Vai querer beber de você, maninha, pra conquistar alguma coisa. Para de falar isso. Você disse que eles não podem machucar a gente. Eu nunca disse isso. Nunca disse que eles não machucam. Você tem muita dívida pra pagar aqui entre os falecidos. Eu sou sua guia aqui, então esfria a cabeça e deixa tudo de ruim escondido enquanto estiver aqui. Eu só fiquei nervosa com você me peitando. Para de me peitar que eu me acalmo. Eu sei que preciso de você hoje. Eu sei. Eles enganam a gente e nos machucam pra valer quando querem. Eles nos iludem, criam uma ilusão e carregam a gente como Jonas foi carregado na barriga da baleia. E quando você acha que está saindo, está escapando, BAM! Jéssica deu um soco na própria mão. Teodora tomou um susto e bateu as costas contra a porta do banco do carro. Começou a respirar com dificuldade. A voz da irmã parecia vir do fundo de uma piscina, como se as duas tivessem caído dentro d'água. Para com isso, Jéssica! Sua ingrata! Praguejou a irmã mais velha, abrindo a porta. Assim que Jéssica desembarcou, viu um sinal de luz em resposta do porteiro. Teodora não tinha ideia do que era andar entre eles, e Jéssica não tinha aquela excursão ao Maelstrom como parte do passeio da noite. Mas a irmã se recusava a abrir-se para a cura e entender que precisava de ajuda. Precisava descer daquela pedra que a deixava mais alta que todo mundo ao seu redor. Estava cega e enterrada numa escuridão que nenhuma ibogaína do mundo a salvaria. Em frente à necrópole, as duas se juntaram e seguiram para o portão principal. Teodora acenou para o vigia e tirou o distintivo, que foi iluminado pela lanterna do homem. Libera a passagem aí, meu amigo. Viemos fazer uma visitinha oficial. Tá meio tarde para entrar aqui, não é, policial? Disse o vigia. Não cria caso, Reinaldo. Tá tudo certo com seu carimbo no fórum? Tá andando na linha? Se eu for dar uma olhada na guarita, vou achar alguma coisa? Não vamos demorar aí, Reinaldo. Completou Jéssica, repetindo o nome revelado pela irmã. O vigia jogou a luz no rosto de Teodora, que ergueu a mão contraindo as pálpebras. Vira esse trabuco pra lá, parceiro! O vigia obedeceu, iluminando a passagem e jogando o facho de luz para o corredor de entrada do cemitério. Sem baderna aí dentro, policial. Não quero ter que ficar explicando nada pra administração de manhã. Você tem chefe, é? Perguntou Teodora. Quem não tem chefe nessa vida, dona? Replicou o vigia. Quem tá aqui dentro deitado nos caixões. O porteiro virou a lanterna para as irmãs, que ergueram as mãos novamente. Já vi muita coisa aqui, dona. Até esses pobres coitados têm que obedecer. Obedecer quem? Agora Teodora parecia intrigada com a figura do vigia e sua voz soou do mesmo jeito quando interrogava os outros. Um monte de regras. Começa com a barriga inchando e os vermes chegando. Depois vêm os primeiros inquilinos e chegam os ratos. E o que sobra, o chefe de todos vem cuidar. Ah! Quantos anos leva um homem para apodrecer? Disse Teodora. O porteiro sorriu novamente. Nunca fui coveiro de verdade, mas me disseram que alguns começam a apodrecer assim. Que nem a dona tá. De pé fedendo e nem percebem. Jéssica do céu, esse homem conhece Hamlet! É o que eu disse, dona. Aqui o tempo passa devagar. Quando não tô falando com os mortos, vigiando esse sono eterno até virarem pó com as costelas aparecendo até que as ligas lhes soltem os ossos, eu leio outras vozes, que ficaram vivas e tão sintonizadas em um outro reino. Eu já gostava de você, Reinaldo, gostava mesmo, mas nunca soube por quê. Pergunta na DP amanhã. É tanta coisa ruim à nossa volta que a gente se esquece dos amigos. Agora virei fã. Além de ter se emendado e parado com o crack, tá lendo Shakespeare. O porteiro deu de ombros e saiu andando, deixando as irmãs em frente ao corredor central do cemitério. Sempre li. Mesmo quando eu era nóia. Até li a Bíblia inteirinha. Não perturbem minha gente. Depois eles não me deixam dormir. Jéssica olhou para a irmã e a convidou com a cabeça. Peraí, deixa eu acender meu cigarro. Já faz tempo que eu fumei o último e se ela tá mesmo aqui, vou precisar de um. Ah, como vou precisar. Ela tá mesmo aqui, Teodora. Sempre. Por isso eu me viciei na Iboga 7. Por poder reencontrar meus antepassados. Duvido que você veja seu pai aqui. Jéssica aproximou-se da irmã enquanto ela girava a espoleta do isqueiro e aspirava o cigarro para acendê-lo. Não.
Nunca vi meu pai. Nunca mais desde... Teodora soltou a fumaça na direção da irmã, que deu um passo para trás. Continua, Jéssica. Põe pra fora. Desde que ele sumiu. Igual ao seu pai. Não, olha. Seu pai não sumiu igual ao meu pai. Pode estar certa disso. Você deu um fim nele? Eu tinha 15 anos. Eu não tinha força pra matar ninguém. É isso que você quer saber? Jéssica balançou a cabeça em sinal positivo. Seu pai era um puta de um escroto, guria. Um merda. Só que eu não o matei, não. Não precisei fazer isso. Não mexi um dedo. A vida cuida de quem é filho da puta que nem ele. E nem vem me encher o saco por causa de palavrão. Já basta o porteiro de cemitério querendo me passar sabão hoje. Passar sabão? Você é louca? Eu tô querendo saber se você assassinou meu pai ou não. Ele era meu pai. Eu cresci sem referência, eu queria ter um pai, sabia? O meu não fugiu que nem o seu, dizendo que ia comprar cigarro e te largou pra trás porque ele não aguentava seu gênio e sua marra. Teodora sacou a pistola e a colocou na testa de Jéssica. Não fala do meu pai. Ele cuidava de mim. Ele me protegia. Se a maluca da mamãe não tivesse feito ele ir embora, se ela não tivesse conhecido o monstro do seu pai, nada disso tinha acontecido. Quanto falta pra você puxar o gatilho de uma vez? Acha que eu tenho medo de morrer depois de ficar sem ninguém do lado dos vivos? Acha que eu não daria tudo pra estar com ele se tivesse certeza que seria simples assim? O que tá te impedindo tanto de me acertar na cabeça, Teodora? Continua me provocando que você descobre. Jéssica inclinou-se mais para a frente, pegou o cano da pistola e afundou na pele. Atira. Teodora contraiu os lábios e ficou com a respiração entrecortada. Meu pai não fugiu por minha culpa. Ele fugiu por causa dela. Daquela louca. É por isso que nunca fiz questão de vir aqui nesse chiqueiro de esqueletos. Ela não esperou nem 3 meses para pôr o cachorro do seu pai para dentro da nossa casa. E adivinha? Tava grávida de você. E por que será que ela fez isso, Teodora? Por que será que ela sabia que o seu pai não ia voltar? Vai me matar por culpa dele? Vai me matar porque eu cresci na sua sombra, sempre engolindo tudo que você me fazia, porque tirei seu lugar de filha única, de princesinha da casa? Você é tão cega que dá pena. Não entendeu nada mesmo, disse Teodora. Eu era pequena. Você é 9 anos mais velha que eu. Já era grande quando eu cheguei, falou Jéssica. 8 anos e meio, Jéssica. Você fez eu engolir cada um dos seus desaforos e das suas maldades. Eu não sou mais uma menininha desprotegida e não tenho culpa que o seu pai sumiu, disparou Jéssica. Sorte sua crescer engolindo só desaforo. Sorte sua eu tá lá. Eu só... Teodora começou a tremer e baixou a arma. Eu só o quê? Eu preciso saber. Eu nunca ia atirar em você, sabe disso, não sabe? Eu posso ter todos os defeitos que tenho, mas nunca mataria minha irmã. Nunca deixaria nada acontecer com você, Jess. Não seria traíra com quem é do meu sangue. Minha irmãzinha. Minha caçula. Os olhos de Teodora estavam vermelhos. Baixou a mão direita que segurava a pistola e balançava com o tremor. Na outra mão, o cigarro fumegava com a brasa vermelha cintilando como um ponto na escuridão. Você não vai atirar? Não vai acabar comigo aqui no cemitério? Insistiu Jéssica. O que mudou? Teodora recolocou a pistola no coldre e deu um passo para a frente, abraçando a irmã com toda a sua força. Não, Jéssica, não. A gente passou por tanta coisa, mas tenta lembrar. Eu nunca faria mal a você. Nunca. Eu explodo com o mundo, brigo com qualquer pessoa, não levo desaforo para casa. E na nossa casa tinha eu e você contra eles. Eu tinha que salvar você daqueles dois. Eu sentia que precisava salvar você. Eu precisava te proteger. Você me xinga o tempo todo. Você me fez crescer acreditando que eu era uma inútil, que não ia chegar em lugar nenhum sem usar a força. Sem ser violenta igual você. Toda vez que pôde, esfregou na minha cara que me salvou de um duplo homicídio. Você acha mesmo que isso me fortalece? A gente era pequena. Eu só queria que você não fosse uma fraca. E isso me dava raiva porque você sempre foi assim, mole, toda cheia de meiguices. Você precisava ser forte, mais forte do que eu era. Senão ele era um porco, Jéssica, disse Teodora. A irmã mais nova afastou-se da mais velha e deu 2 passos para trás. Teodora agora estava sombria, iluminada apenas pela luz da lua.
enquanto Jéssica caía de joelhos no concreto do corredor central chorando. Por quê? Por que você fala sempre assim dele? Me perdoa por toda essa raiva. Eu só precisei criar essa Theodora que você conhece para sobreviver ao que ele fez comigo. Foi ele, o seu pai, que me deixou assim. Me destruiu por dentro, dentro de mim e dentro da minha cabeça. Eu queria coisas de você que você nunca ia poder entender. Nem eu entendi essa raiva, Jéssica. Ele estragou tudo que eu era. Ele devorou cada parte doce e gentil que eu tinha. As irmãs ficaram em silêncio por um momento enquanto sombras vinham pelos corredores em direção ao portão. Meu Deus. Eu não entendi e tinha inveja de ele dar mais atenção pra você do que pra mim. Agora eu entendi qual é a sua dor com ele. Você nunca me contou o que acontecia quando ele entrava quieto no seu quarto à noite. Eu achava que ele ia fazer você dormir e ficava triste por ele não ir me fazer dormir como fazia você. Ai, Theo, é isso, não é? É por isso que você o xinga a todo instante, xinga todo mundo e tem raiva dos homens? Jé, você tá vendo isso também? Perguntou Theodora. Jéssica começou a chorar e agachou dobrando-se em si mesma, chafurdando nas inúmeras possibilidades que as fizeram chegar àquele ponto. Você precisa parar e ser forte, Jé. Olha, o que é que tá acontecendo? Me ajuda aqui. Theodora correu até a irmã e a ergueu pelos ombros, apontando para as sombras que surgiam. Decolavam de galhos de árvores e começavam a cercá-las com grandes olhos amarelos. As sombras foram ficando imensas, passando de 1,90 m de altura, apresentando braços plumados rente ao corpo como sobretudo cinzentos. Estão nos cercando, Theo. Estão vindo até nós. Você tá vendo isso também? Preciso saber. Sim, são os médicos, coruja. Olha o tamanho do bico deles. Nunca vi nessa quantidade, nunca vi tantos. Jéssica vislumbrou uma bruma esverdeada como fogo fátuo, esparramando-se pelos corredores do cemitério, emanando debaixo das criaturas aladas que caminhavam pelas alamedas. As duas começaram a andar de mãos dadas, assustadas com aquela visão única. Theodora apontava para ao menos 3 corredores. As sombras vinham em direção às irmãs e vultos humanos saíram debaixo das árvores que chiavam com a passagem do vento. Depois, passos cadenciados começaram a ser ouvidos. Dá para escutar os passos dos mortos, Jéssica? Lá no posto sitiante, bati a bota contra o concreto antes de virar um pântano. A irmã caçula finalmente encarou a irmã e balançou a cabeça em sinal positivo. Dá. Você tem que entender que estamos em contato com o mundo deles. Eles nos tocam. Estão aqui de verdade enquanto estamos sintonizadas, visitando-os. Quando tomamos a iboga, a gente vibra na frequência deles. A luz da lua revelou as formas dos vultos que se aproximavam por trás dos médicos coruja. Eram pequenas meninas com suas peles acinzentadas e carcomidas pelo tempo. Algumas apontavam para Theodora, que sentia seu coração se enregelar cada vez que isso acontecia. Tinha defendido tanto Jéssica e a deixado tão cega para a monstruosidade que acontecia em sua casa, que a caçula não se conectou àquelas almas infelizes e não compartilhou daquela sororidade do além. Contudo, Theodora, alheia ao que Jéssica captava, não via as mães que tinham perdido suas crianças. Almas que vagavam pelos corredores pegando bebezinhos no colo ou simulacros de crianças e se juntavam como se estivessem uma tarde no parque compartilhando do mormaço e deixando os pequenos interagirem e aprenderem o que era vida. Confiavam umas nas outras e eram irmãs naquele fel que lhes enchia as bocas e embebia as almas, marcando-as como mães de ninguém. Theodora é nesse corredor. Temos que seguir por aqui e não podemos perder o portão do cemitério de vista. Tá vendo? Não podemos ficar longe dele. Precisamos de uma passagem de saída rápida. Eu nunca senti tanta força aqui. Nunca vi tantos médicos corujas de uma vez e não faço a mínima ideia do que eles estão fazendo com essa bruma. Se precisarmos correr para nos afastarmos da mamãe, da tumba dela até o portão dá uns 40 metros. Então ela alcança nosso carro, não estaremos longe o suficiente. Não fica longe de mim. Eu cuido de você. Não quero você presa nessa Ghost Trip. Você, com toda essa energia acumulada e com tudo isso de médicos coruja rondando atrás de nós, pode-se abrir uma trilha até o Hospital das Almas.
A Iboga traz isso com ela. Sem desvios, nada de hospital. E eu quero é saber qual portão aquela chave abre. Preciso falar com a Raoni. Vem ver a mamãe e podemos partir, disse Jéssica. Teodora parou olhando para o corredor central e viu os túmulos reluzindo sob a luz da lua cheia, com a bruma verde cintilante rente ao chão, fina e fraca. Apertou as mãos da irmã contra a sua. Jéssica sabia o que estava fazendo e sentia-se segura andando em meio àqueles vultos entre as covas. Eles ficam todos revivendo momentos antes do fim de suas vidas? Perguntou Teodora. Jéssica balançou a cabeça em sinal positivo, esperando a irmã. Para sempre. Depende da hora em que você vem, depende da emoção que você carrega. A Iboga 7 abre essa sintonia. Mas é como se estivéssemos num dial, sabe? A gente faz a sintonia fina da energia que está correndo para fora do cadáver. Somos necromantes químicas, artificiais, sei lá. Ainda não dei o nome ao meu cometa. Que inferno, Jéssica! É isso que é ser um fantasma? Uma prisão em uma existência próxima de seus despojos? Já acho um avanço conseguirmos ver e interagir com os mortos. É uma fronteira e tanto a que eu atravessei com a Iboga 7. Isso vai te deixar rica, já disse. Fica aí falando da sua parte da grana da Raoni, mas você já vai ficar rica com essa droga, afirmou Teodora. Acho que essa energia residual é só o começo. É só uma camada. Acho que consigo ir além, respondeu Jéssica. Você quer vê-los, eu sei. Boa sorte com isso. Jéssica parou e olhou para a irmã. Eu desisti. Essa perseguição foi o que me levou a me viciar e a querer ficar mais aqui do que lá. Acha que isso é porque eles foram cremados? O que acontece? Os restos mortais, se ficam todos em um lugar, é a mesma coisa. O fantasma estará lá, perto das cinzas reunidas. E se você faz aquelas paradas de filmes? Jogar no mar? Jogar do helicóptero? É. Jogar do alto da montanha. Fica uma montanha assombrada? A energia se dissipa. O que a Iboga 7 faz é deixar você captar o sinal como uma antena de uma vida que já existiu. Esses fantasmas são a energia na frequência em que eles sempre viveram. Quando você pica o corpo em pedaços e separa tudo, quando você solta as cinzas ao vento, o sinal vai ficando tão fraco, tão rarefeito, até que a amplificação da Iboga 7 não consegue captar mais nada do sinal do fantasma. Qual é a frequência da mamãe, dona nerd do além? Vem, vou te mostrar. Ainda se lembra do corredor? Indagou Jéssica. Não, nunca mais vim aqui, já te disse, respondeu Teodora. Eu sempre venho. Trago flores no Dia das Mães. Também visito no Dia de Finados. As irmãs avançaram enquanto os vultos mantiveram-se à distância, apenas rodeando-as ao largo. Sorte dela você ter essa paciência. Eu falo que eu não pareço com ela, mas a gente é igual nessa coisa de rancor. Teodora olhou para as sombras bicudas e segurou mais forte a mão de Jéssica. A caçula olhou para os dedos entrelaçados e depois para o rosto da mais velha. Não é medo. É que você some quando eu encontro com eles. Você é que disse que minha energia é muito forte aqui. Não aperta tanto a minha mão. Eu não vou a lugar nenhum. Já disse que vou cuidar de você enquanto visitamos a mamãe. Acalmou Jéssica. Ela não te merece, Jéssica. Você vir ficar aqui penando. Larga mesmo essa droga. Ficar aqui olhando para eles não faz bem. Um rosnado elétrico vindo de perto do vulto da mãe sobre o túmulo fez os pelos de Teodora se arrepiarem. Esse barulho. É o que eu tô pensando? Perguntou a policial. Jéssica balançou a cabeça em sinal positivo junto com um sorriso. Teodora via a mãe sobre a sepultura. A lápide atrás dela trazia as duas datas antípodas da passagem humana pelo lado materializado de sua existência. Muitos acreditavam na continuação, mas aquilo que ela via com a ibogaína era o fantasma da mãe e não uma continuação. Jéssica tinha falado da fatia, da impressão de emoções, e ela olhava para uma senhora amarga, enclausurada em alguns de seus momentos captados pela antena química inventada por sua irmã injetada em sua corrente sanguínea. Aquele dia das fantasias de Halloween tinha acontecido há muito tempo e Teodora já tinha fugido de casa, então não se lembrava muito do que a mãe fazia naqueles dias. Via-a debruçada sobre a máquina de costura com alguns alfinetes na boca. Ela pisava na máquina e o som do motor elétrico da agulha indo e vindo encheram os ouvidos da policial.
o que a teletransportou daquele cemitério decrépito e envolveu-a nas paredes e nos cheiros da casa onde haviam crescido com a mãe gritando ordens em seus ouvidos. Acima da máquina de costura, havia um pequeno aparador com uma bíblia aberta na qual descansava, entre as páginas, um terço de contas azuis claras e, acima do livro sagrado, a imagem de Maria, com seu também manto azul e dourado, clareada por uma pequena vela que tremulava. A mãe fez um estalo com a boca e reclamou zangada com a máquina, puxando a peça que cerzia com um fio laranja. Teodora não conseguiu segurar a emoção daquela lembrança, daquela nostalgia repentina, e um estado de prazer em ver o espectro da mãe refletido em um sorriso raro e genuíno desabrochou em seu rosto. Mesmo com tudo o que tinha acontecido, com todas as escolhas erradas feitas pelos dois lados, com todos os mergulhos no fel que tinha impregnado suas almas tantos anos antes, naquele momento, ela era a sua mãe, a mamãe. Ah, que porcaria! A Teodora vai detestar isso aqui. Nunca tá feliz com nada? Vai achar defeito que eu sei. Teodora sorriu vendo o tecido branco da fantasia de um fantasma flutuar diante da mãe que balançava o pano em ondas. Os cheiros da casa eram os mesmos e nada restava do cemitério naquele instante. Teodora olhou para as mãos e via-se novamente com 15 anos, como se estivesse mesmo lá, com a mãe, naqueles últimos dias que tiveram naquela casa antes do assistente social chegar procurando pelo pai monstro. A policial se virou para a irmã e a chamou com um gesto. No entanto, encontrou Jéssica com o rosto espantado e olhos arregalados, enquanto cruzava o piso de tacos velhos da casa e também crucifixos em contorno de túmulos, vendo o vulto dos corredores e as imagens que assomavam acima das tumbas rarefeitas. Depois viu a porta e a janela da casa, e a garota parecia mais baixa, com a pele ainda mais alva e os passos miúdos de seus 7 anos de idade quando era a pequena princesinha da casa, protegida por Teodora dos olhos do predador doméstico. A mãe, quando não bebia, ficava com as meninas e não deixava o homem sozinho com elas, e se irritava como ele ria mais com Teodora e não se continha em tocar no ombro da enteada mais velha a todo instante, a toda brincadeira ou comentário enquanto se embriagava mais. Havia dias em que a mãe ficava lúcida e colocava as crianças no quarto. Teodora não se lembrava daquilo. Estava vendo acontecer naquele instante, como um assalto. Uma invasão em sua memória abarrotada de momentos ruins, indignações e raiva. Por a mãe não ter mandado aquele homem embora antes que aquela desgraça toda se desse no chão do lar. Os olhos da policial se encheram de água salgada mais uma vez. E uma emoção forte veio quando assistiu a mãe ir até o quarto e olhar para o espectro de suas crianças que ressonavam nas camas. Ela as vigiava quando podia, quando estava com a cabeça inteira. Aquelas memórias tinham se esvanecido em seu cérebro assombrado por aquele monstro. Teodora sentiu um baque quando a voz da mãe soou forte bem perto dela e o espectro passou pelo corredor sem se dar conta de sua presença. A festa é amanhã e eu não terminei. Tô tão atrasada, tão atrasada. O fantasma voltou atarantado para a máquina de costura sem notar as duas visitantes. O som monótono do motor do equipamento voltou e a agulha zigue-zagueou por outra peça mais escura e com detalhes em branco. Era a mimetização de um esqueleto, feito em tecido grosso, preto, com ossos em pano branco que Jéssica guardaria por anos, até não caber mais em seu corpo que inflava por conta de chocolates e salgados comidos com avidez na tentativa de tampar uma fome em um desejo que não estava em sua barriga, mas em sua alma. Teodora a perseguia pela casa e brigava com ela. As duas irmãs viajavam pela sintonia da ibogaína naquele dia típico em suas vidas e se assistiam andando pela casa naquele momento como crianças enchendo tudo de barulho e risadas e sua mãe ralhando com elas. Jéssica viu o pai entrando pela porta, andando apoiado na parede e sorrindo para ela. No corredor, Teodora a agarrava pela mão e começava a puxá-la para trás. Jéssica lutava para se desvencilhar da irmã mais velha, querendo brincar com o pai. Ele cumprimentou a mãe e apertou sua bunda e ela o afastou reclamando do bafo de pinga.
Já no corredor, Jéssica fazia força para se livrar da mão invencível como uma algema de Theodora, que com brutalidade pressa puxou e tapou sua boca para que não gritasse. Jéssica assistiu a irmã levá-la para o quarto e empurrá-la para o fundo do guarda-roupa, fechando com uma tramela improvisada, deixando seus gritos abafados ecoarem dentro do móvel. Viu então, fora do seu corpo infantil, Theodora escorar a porta com uma ripa de madeira. Era aquela lembrança que tinha feito uma marca em sua memória. E agora, como em um hospital, como se estivesse atada em um leito de cura, assistia a uma reencenação do que tinha sido sua infância, que gotejava para dentro de suas lembranças, completando lacunas e fechando buracos como um soro que entrava em seu corpo, fazendo-a entender por que Theodora era sempre dura e parecia uma carrasca infernal com aquelas brincadeiras estúpidas de enfiá-la em cantos escuros, de tapar sua boca chamando-a de pequena e desprotegida. Aquela marra de Theodora que lutava do jeito que podia contra um mal incompreensível tinha plantado uma semente torta na cabeça ainda pura de Jéssica. E a menina transformou todos aqueles atos em brutalidade em maldades de criança. O que criou uma carapaça e gerou cicatrizes que a fizeram sempre temer Theodora. A necessidade de vencer a irmã mais velha virou um veneno em seu sangue. Sua incapacidade tornou-se uma fome invencível por guloseimas, e a compulsão durou até ser preenchida por drogas leves como maconha, até a chegada do bálsamo do amor. Enquanto ela se afundava em desvios, o destino a colocou em frente a alguém que tocou sua alma e a renovou por dentro em todos os sentidos possíveis que um encontro com uma pessoa que entende você e te completa pode ter. Jéssica encontrou o amor de sua vida. Um voluntário de uma ONG que lutava para tirar pessoas do vício até que ele mesmo se tornou um vício. Anos mais tarde, cada vez mais juntos e apaixonados, empolgaram-se em dividir um pequeno apartamento e se inflamaram em suas semelhanças e desejos, e logo Jéssica estava esperando um bebê. Fim de sua história feliz. A mãe ergueu a cabeça da costura e olhou para as visitantes, se dando conta das irmãs ali paradas, de mãos dadas. Vocês chegaram cedo, não me apressem. Eu sei que tô atrasada. Lá na venda do seu Moreira agora ficam embaçando para me dar comida da semana e pegar linha. Não me deixam assinar caderneta e eu tive que sair caçando um carretel emprestado. Dona Dadá, eu que xingo tanto a coitada, é quem me estendeu a mão. Estão dizendo que seu pai não tá trabalhando, Jéssica. Tá sabendo de alguma coisa disso? Jéssica deu de ombros e continuou ao lado de Theodora segurando a irmã pela mão. As duas apertavam os dedos entrelaçados e Jéssica olhou para a irmã mais velha. Ela tinha que perdoar a mãe e se livrar daquele sentimento ruim que nublava seu rosto sempre que falavam do passado. Ele tá enchendo a cara no boteco de frente pro cemitério, mãe. Como faz todo dia. A versão fantasma da mãe levantou os olhos da máquina de costura, colocou os óculos grossos e olhou para a filha mais velha. Estranho. Ele estava com você no banheiro. Disse que ia te dar uma coça por causa do menino que você arranjou de namorado. É uma amiga. Eu já falei que ela não é menino. Respondeu a filha. É sapatão, então. Theodora respirou fundo. Vira de costas. Quero ver o ombro da sua fantasia. Deixa eu tirar essa meça. O tecido cobriu os ombros da policial com precisão. Filha forte. Aguenta a porrada essa menina, não é, Jequinha? Brincou a mãe arregalando os olhos por cima dos óculos e abrindo a boca para a caçula. Vem aqui, princesa delicada. Disse a mãe apontando o dedo e fazendo um anzol com o indicador puxando a caçula. Vem, Jequinha. Jéssica sentiu-se leve. No quadro do tempo as coisas estavam fora do lugar no momento, mas ela não ia interromper aquele fluxo de existência fantasma apenas para colocar os eventos de forma cartesiana em sequência. Deixou-se estar. Às vezes era assim que acontecia no mundo deles, que furavam as camadas cronológicas sempre que uma emoção mais forte disparava o fantasma para suas memórias. Aquilo criava variantes, algumas sutis, outras imensas, mas todas muito genuínas sobre o que aqueles pedaços de energia presos em uma imitação de um tempo passado e vivido por aquela alma ainda de alguma forma conectada inadvertidamente aos restos mortais que estavam lá a poucos metros,
debaixo do piche, do concreto, do barro, do cimento e da madeira podre que embalavam os ossos envelhecidos de sua mãe. Teodora olhou em volta da casa. Era humilde e recheada de pequenas coisas que existiam e eram de um cotidiano que ela simplesmente tinha esquecido. Não se lembrava daquele aparador de madeira com um abajur em cima do lado de uma cadeira com um estofamento remendado. A mãe lia para ela ali às vezes. Ela soltou a mão de Jéssica, deu 2 passos e já estava no meio da sala de uma casa um tanto claustrofóbica para ela na adolescência, e por isso a rua tinha sido um ótimo lugar para ficar e fazer amigos. Sobretudo os meninos que começavam a ficar mais educados e menos moleques à medida que Teodora desenvolvia peitos e pernas bem formados e uma carranca para os mais engraçadinhos. Todos eles achavam Teodora atraente. Mas sempre que um se engraçava além da linha, descobria como ela era boa de braço e sabia derrubar os afoitos com uma joelhada rápida nas bolas. Ela era diferente das patricinhas do colégio. Gostava de jogar bola e brincar de esconde-esconde e sempre defendia a irmã mais nova quando começavam as brigas. Ela era a que tentava ficar até mais tarde na rua brincando. Não era incomum pedir para dormir na casa de uma amiga. Muitas vezes conseguia. Mas a voz da mãe chamando na rua e dando chilique na porta das casas onde Teodora tentava se esconder, chamando-a de vagabunda para desgosto da vizinhança impotente e para sua vergonha, acabavam deixando a menina a contragosto voltar para seu casebre. Mas nunca ninguém abria a boca. Ela entrava com raiva e escondia as lágrimas porque sabia que elas de nada adiantariam. Descontava toda a sua fúria na irmã mais nova, dando logo um tapa no rosto de Jéssica para que ela fosse para a cama e ficasse encolhida por lá. Quando a casa ficava quieta de novo, vinha aquele maldito bicho monstruoso falando que ela fazia a mãe passar vergonha e que agora ia aprender uma lição. Teodora chamava a mãe, que bêbada, trancava-se no quarto. Àquela altura, Teodora já tinha entendido. Ela teria que lutar, mesmo que acordasse de manhã com hematomas no rosto, com marcas na perna e queimaduras de cigarro. Não seria o cordeirinho daquele doente. Um dia, porém, o desgraçado fez algo inesperado que deixou Teodora em pânico. Ele tinha dito que iam conversar, que ele ia começar a cuidar dela direito, que tinha ido à igreja e mudado, porque havia descoberto que eles dois estavam a meio caminho do inferno. Perguntou se Teodora queria ir para o inferno. A menina disse que não. Era católica na época por causa do curto contato com a avó paterna e pelas idas da mãe ao grupo de ajuda aos alcoólicos na igreja matriz. Sabia que a igreja tentava coisas boas para a mãe, mas também enchia a cabeça dela com ódio pelo simples fato de ela não aceitar que o caminho para se juntar às suas filhas seria protegendo-as e amando-as. A mãe dizia que não acreditava em Teodora. Isso simplificava as coisas para ela. Fazia a mãe lidar com o cotidiano inventando uma história para si mesma. E espalhou que Teodora era mentirosa e que se queimava sozinha quando roubava cigarros do padrasto, que dava uns esculachos nela, e por isso a menina sofria de tanta raiva, que só aumentava a cada visita investida daquele verme. Quando Teodora o acusava de mexer com ela, a mãe dizia que ela deveria ter vergonha, porque já era grandinha e não deveria deixar as coisas à mostra. Aquilo não era de Deus. A primeira vez que ouviu isso da mãe, Teodora conheceu a raiva. Não a que explode em movimentos de puxar panelas de cima da pia, como a mãe fazia quando gritava querendo assustá-las, dizendo que mandava lá para a apavorada da Jéssica. Veio uma raiva mais aracnídea que andava por baixo de sua pele e se alojava na ponta dos dedos, assomando-se por seus olhos quando observava o pinguço e a pinguça que só falavam a mesma língua quando estavam mamados de cachaça. Ele era bom naquilo. Ele conhecia toda a sequência de ação e os limites da esposa e a embriagava, vigiando cada estágio perversamente, montando o cenário que se repetia várias e várias vezes. O pai colocava Jéssica na cama e depois vinha para cima de Teodora, oferecendo um copinho de pinga, dizendo que faria uma caipirinha e que ela já era mocinha e tinha que ajudar a mãe com as coisas da casa, e ajudaria muito mais sendo simplesmente mais amiga dele, mais compreensiva com ele.
A raiva aracnídea, a raiva nova percorria o corpo dela e tinha olhos próprios quando ele mostrava para Theodora os objetos pontiagudos ao seu alcance. Ela sabia que na prática era fácil. Era só focar na raiva e esquecer o fator merdas que poderão acontecer se esse bosta conseguir de novo. Não ia conseguir nunca mais. Ela já se sentia morta por dentro naquele dia, morta desde quando ele conseguiu pela primeira vez. Queria deixar a raiva que rastejava debaixo da sua pele tomar controle, mas era mais forte que ela, a pequena e adolescente Theodora. Ele, o imbecil, tinha assassinado seu futuro de garota sorridente e despreocupada que poderia viajar com amigos, mulheres e homens quando tivesse vontade de um final de semana colorido e cheio de diversão à beira-mar, como via na televisão, correndo em campos perto de represas onde o pai de verdade costumava levá-la. A raiva que percorria por debaixo entre a pele e os músculos a picava e também mandava impulsos contínuos para seu cérebro, lembrando que o pai de verdade nunca voltaria. Sua mãe o tinha mandado embora por causa da bebida e o expulsado dali com seus ataques de raiva e sua fúria. Foi assim que ela tinha conseguido o que queria. Aos berros, com tapas e injetando medo em todos ao seu redor. E a mãe tinha recebido o quê? Outro homem cachaceiro já estava grávida dele quando ele entrou em casa pela primeira vez. Com 8 para 9 anos, Theodora ganhou uma irmã, a menina chorona e alérgica no berço que enervava a mãe porque ela não podia fumar perto dela. Ela era o prêmio daquele relacionamento? Não. Tinha sido o novo homem que logo começou a beber também? Não. O prêmio era um aliado. Sim, um novo controlador, um porteiro que a vigiava o dia inteiro, um duplo da mãe que ajudava a manter a mais velha nos trilhos e longe da rua e dos prazeres infantis, longe da televisão e das brincadeiras. Isso tinha machucado Theodora. A mãe tinha deixado caminho para aquela aranha entrar. A dor maior tinha sido a mãe não acreditar nela e ainda esbofeteá-la, apontando um dedo com culpa quando Theodora contou. Ela, ainda menina, tinha descoberto que a mãe também deveria ter um tipo de bicho por dentro que a picava também. Porque ela ficava envenenada e irreconhecível. Virava um monstro de lágrimas e espuma e a balançava pelos ombros que foram crescendo com a idade. Theodora ficava na frente de Jéssica quando esses surtos chegavam e tapava os ouvidos da irmã ainda bebê quando os pais brigavam. A caçula também cresceu, enquanto Theodora ficou cada vez mais dura e mais vigilante, sabendo decodificar cada sinal que o maldito enviava através de seus olhos. E a aranha fincou as presas em sua carne quando ela percebeu os olhos do maldito sobre Jéssica. E não demorou a soar um alarme na cabeça da menina ao notar que até a voz do monstro tinha mudado, ficando melíflua quando falava com a sua irmã caçula. Theodora entrou em pânico. Era por isso que ele, o vigia, o padrasto que a enclausurava dentro de casa, deixava sair para a rua há semanas, permitindo que ela respirasse fora do cativeiro, voltasse a hora que quisesse, para que ele tivesse a chance de observar a nova presa, para que ele tivesse uma oportunidade de machucar Jéssica também. Em suas memórias infantis, aquele período parecia ter sido tão enorme, uma pena muito longa a cumprir. Tinha feito amigos, brincado depois da escola, andado de bicicleta pelos quarteirões e também tinha sido durona. Havia gostado daquilo de enfrentar os moleques e ser uma líder entre as meninas. Era admirada e gostava daquela sensação, daquele poder fora de casa. Porém, não podia mais viver aquela ilusão e nem queria ficar presa naquela gaiola sem a mãe acreditar em uma palavra que dizia. Theodora estava diante de uma encruzilhada. Era justo ter que escolher um caminho? Tinha que fazê-lo. Em uma noite, sob a luz de uma vela que roubou daquele mesmo altar em que o fantasma da mãe costurava imitando o passado, Theodora carregou a luz até o quartinho e investigou o corpo da irmã de cima a baixo, procurando por marcas ou sinais. Nada. Era como estar lá novamente no casebre, no quartinho com o coração disparado. Jéssica era pequena demais para entender e nem lembrava daquela primeira tentativa de protegê-la. Ela resmungava demais, chorava demais e ia colocar tudo a perder. Theodora tinha enfiado umas peças de roupa em uma bolsa escolar feita de papel cartão grosso, fechada por uma fivela amarela de plástico.
Foi assim que elas partiram de casa pela primeira vez. Teodora andou até a janela da frente da casa e podia ver ela mesma e a irmã indo pela calçada sob a garoa até onde a imagem se dissolvia e o cemitério retornava ao presente. Olha, Teodora. Teodora viu a irmã com o capuz de uma caveira. A mãe passava a parte de baixo da fantasia na máquina de costura enquanto a luz tremeluzia com a corrente elétrica imitando a vida que tiveram um dia. Isso é sufocante, murmurou Teodora. A mãe parou de costurar e olhou para a filha por cima dos óculos. O que você disse? Teodora sentiu a pele formigar como se insetos percorressem seus poros. Sua cabeça latejava e ela apertou os olhos, batendo o cigarro através da janela fantasmagórica. A mãe ainda a encarava esperando uma resposta. Queria dizer que não importava e que ela já estava morta, mas sabia que a irmã iria detestar que ela fizesse aquilo com a mãe. Afinal, ela mesma tinha pedido para irem juntas até ali. Talvez fosse só a hora de pôr as cartas na mesa. Jéssica tirou o capuz e olhou para uma casinha de bonecas no canto da sala e se aproximou com um sorriso no rosto. Minhas bonecas, mãe. Você ainda tem todas aqui. A mãe e a irmã olharam para o brinquedo ao lado da qual Jéssica agora estava ajoelhada, tirando um cachorrinho minúsculo que cabia todo na palma de sua mão. Não disse nada demais, mãe. Começou a responder a mais velha quando foi interrompida. Não está feliz com a fantasia? Não está bom para você, Teodora? Questionou a mãe. Não é isso, mãe, disse Teodora. Jéssica recolocou o cachorrinho na casinha e olhou para a irmã. Nada basta nunca para você, não é? O que vai fazer? Pegar minha filha e fugir de novo? Falou a mãe. Os olhos de Jéssica se arregalaram. Ela não fala dessas coisas, Teodora? A irmã mais velha deu outra tragada no cigarro e andou até perto do fantasma de sua mãe. Não bastaram para você os 3 meses lá naquela instituição? Não foi bom o castigo? Indagou o fantasma. Teodora balançou a cabeça em sinal negativo. Eles acreditaram em mim, mãe. Eles me protegeram. Não foi castigo nenhum, foi um alívio. Você foi presa? Perguntou Jéssica. Eu não me lembro disso. Tem um monte de coisas que você não se lembra, irmãzinha. Um monte. Aquela gente da prefeitura ficou vindo aqui com a polícia. Foram eles que mexeram com a cabeça do seu pai. Continuou a mãe. Ele não era meu pai. Rebateu Teodora. O que disse pra eles, hein? Por que queriam levar a Jéssica também? A mãe continuava disparando perguntas. Eu não deixei que tirassem a Jéssica da senhora. Fiquei com pena em mentir. Ele, que você defendia tanto e em quem acreditava tanto, não valia nada, mãe. O policial acreditou em mim. Só assim pra você enxergar o que ele estava fazendo comigo. Ele não estava fazendo nada! Você é que cresceu esses peitos aí! Você que ficava com roupa miúda! Eu te pedi tanto! Não se mostra! Não se exibe! Brigou a mãe. Você fugiu e foi presa, Teodora? Jéssica estava confusa. Não me lembrava dessa parte da história. A primeira vez que ele olhou pra você, Jess, eu te levei comigo. Eu não queria que você passasse pelo mesmo inferno que eu passei. Nunca deixei que ele encostasse em você. Nunca. Onde você ficou? Perguntou Jéssica. Ficou junto das outras vagabundinhas e daquela sapatão com cara de índia. Foi lá que ela se criou, Jéssica. Lá que ela aprendeu a ser ruim, respondeu a mãe. Aprendi a me defender daquele monstro e aprendi a gritar. Pedi sua ajuda! Mas a senhora não me escutava e acreditava mais nele do que em mim, sua própria filha! Teodora estava perdendo o controle. Filha pecadora. Filha que se misturou com aquelas perdidas. Acha que eu não sei? Cara de índia. Ela é quem eu tô pensando? Indagou Jéssica. Teodora olhou para Jéssica e balançou a cabeça em sinal positivo enquanto soprava fumaça sobre o fantasma da mãe. Teodora começou a usar drogas depois que voltou daquele antro, afirmou a genitora. Nunca usei nada, mãe. Tenho nojo de droga e de drogado. Aquele lugar serviu para me ensinar como quem é fraco precisa dessas coisas. E me ensinou a ser forte. Eu precisava estar com a cabeça no lugar para não deixar o pervertido colocar um dedo em mim de novo.
A polícia ficou falando tanto que o coitado era culpado que ele acabou acreditando, Teodora. Você o condenou, o sentenciou. Ele acreditou em você. Ele percebeu que a casa tinha caído, mamãezinha. A senhora sabe o que acontece na cadeia com o cabra macho que faz o que ele fazia? A senhora sabe, não é? A senhora sempre sabia de tudo. Só fazia que não sabia enchendo o rabo de pinga. Você me respeita, Teodora. Eu sou a sua mãe. Não fala rabo pra mim. Eu te pus nesse mundo e te dei tudo o que eu pude. Só não me estendeu a mão quando eu precisei. Quando eu pedi socorro de mulher pra mulher. Eu pedi ajuda. A gente tem que se proteger, sabia? Você era minha mãe. Você é minha filhinha. Não é mulher. Lamentou a fantasma. Você nasceu pequenininha. Cabia na palma da minha mão, uma menininha pequenininha. É por isso que você me trancava no quarto, Teodora. É por isso que você dava suas bonecas pra mim. Brincava de esconde-esconde comigo e me trancava. Eu chorava quando você me trancava no fundo do guarda-roupa e eu não entendia até ver tudo hoje. Era pra ele não te achar no escuro. Eu já tava toda fodida mesmo. Mas você era a queridinha da mamãe. Era a minha irmãzinha. Eu não era sua fã. Te detestava porque, por sua causa, meu pai foi embora. Mas no fim das contas, eu sabia que precisava fazer o que era certo. Irmã protege irmã. Quando escutamos uma mulher pedindo ajuda, não importa a idade da mulher, temos que ajudar. Eu não queria que ele tocasse em você, minha irmã. Jéssica abraçou Teodora com força e apertou as costas da irmã. Não chora, Jequinha. Não chora, disse Teodora. Você me levou com você, replicou Jéssica. Levei. A gente saiu à noite na garoa com a minha mochila da escola. Eu fui pra delegacia e um policial acreditou em mim. Acredita nisso? Um policial me ouviu, olhou nos meus olhos e acreditou em mim. Foi a única pessoa que me escutou. Ouviu tudo o que eu contei. Ele podia ter virado as costas para as duas crianças sem eira nem beira, mas ele deu comida pra gente. Deu café. Colocou uma blusa em você e te colocaram pra dormir enquanto esperavam amanhecer e nos levar de viatura pro conselho tutelar. Tomaram minhas bonequinhas. Levaram embora o brilho da minha casa. A senhora vivia bêbada, não cuidava da gente. Ele me amava. Ele fazia tudo por mim e por minha filha. Ele se importava comigo, exclamou a mãe. Você gritava comigo, Teodora. Dizia que ia me levar embora e que eu nunca mais ia ver a nossa mãe, disse Jéssica. Dizia, Jéssica. Eu estava preparando você, mas fiquei com dó de a mamãe ficar sozinha. Você não podia levar nem suas calcinhas, Teodora. Você ficou presa lá no orfanato. Eu deixei você lá. Você era perigosa. Eu peguei a Jéssica de volta e deixei você. Eu, perigosa? Por que a senhora não conta a história direito, mamãe? A senhora lembra mesmo o que aconteceu com o conselho tutelar? Lembra? Eles queriam ficar com a Jéssica porque ela era menorzinha. Iam tirar você desses dois monstros, Jess. Eu que menti. Disse que a mamãe era boazinha com você e que você era doente, precisava dos remédios, precisava ir pro hospital direto. Da minha asma eu me curei. Eu fui estudar tudo pra melhorar as pessoas. Dar remédio. Tudo que eu conhecia eram enfermeiros e médicas. A gente parava em tudo que é farmácia procurando o genérico mais barato. Eu me lembro disso, disse Jéssica. Eu cuidei de vocês duas como eu pude. Quando seu pai foi embora, a gente sofreu muito, filha. Eu já estava com a Jéssica na barriga. A gente passou fome. Por isso eu fiquei com outro. Que desgraçou com a nossa vida, falou Teodora. O que você sabe sobre desgraça, Theo? O que sabe? Inquiriu o fantasma ficando em pé. A polícia e o conselho tutelar, eles não pararam de vir aqui olhar a Jéssica enquanto você estava se criando naquela casa. Com a Raoni, balbuciou Jéssica. Conheci a Raoni lá. Mas ela ainda não era do movimento. Foi coincidência pura. Ela falava das drogas, ela falava que ela entendia a cabeça de quem usava aquilo. E não estava mentindo. Encurralaram ele nesse banheiro. Iam levar ele preso. Por sua culpa, Teodora! Sua culpa! Exclamou a mãe. Teodora franziu o senho e cerrou os punhos, esmagando o cigarro aceso em sua mão enquanto Jéssica a abraçava. Eu só estava tentando me salvar, mãe. Você deixou ele me prender aqui. Me prender dentro da minha própria carne.
Você não tem ideia do que é passar pelo que eu passei. Iam levá-lo pra cadeia por causa das coisas que você inventou. Eu contei também. Acho que ele me escutou aqui de fora dizendo as coisas que você me disse. Eu tava com medo, eu tava sozinha. Não queria perder a Jéssica. E bêbada, mãe! Você sempre estava bêbada! Jéssica ergueu a mão e colocou nos lábios de Theodora. A mãe ergueu os olhos para as filhas e forçou um sorriso segurando a fantasia de esqueletos de Theodora. Fazia tempo que eu não via vocês assim, tão juntas. Ficam tão bonitinhas assim. Alivia a minha dor, a minha solidão. Queria que vocês ficassem assim para sempre, unidas. Jéssica apertou Theodora, que retribuiu o abraço. Eu só quis te proteger, Jéssica. O tempo todo. Confessou Theodora. Eu só tava com medo de ficar sozinha, Theodora. Seu pai tinha ido embora e eu já tava com a Jéssica. Eu não ia conseguir sozinha. Secundou a mãe. Mãe, você não acreditou em mim. Você queria que eu ficasse calada. Só quando consegui uma testemunha que ouviu o pai da Jéssica falando barbaridades é que eles voltaram. Eu não queria ficar sozinha aqui. Eu não queria terminar sozinha nessa casa. Theodora soltou-se de Jéssica e se afastou da tumba da mãe. Não vá embora, filha. Fica comigo. Eu não vou ficar aqui, respondeu Theodora. Jéssica levou o dedo em riste para a frente do rosto. Theodora viu a casa se dissolvendo e os túmulos voltaram ao seu campo de visão. A policial deu meia volta e saiu em direção à saída do cemitério. De repente, veio ao seu encontro um bando de meninas espectrais de cor cinza. Elas tinham as maçãs do rosto brilhando com o reflexo da lua. Elas pararam ao lado de Theodora, que se assustou e deixou os restos moídos do cigarro cair de suas mãos no chão asfaltado da alameda do cemitério.